Você já ouviu falar sobre aquela metáfora do copo quase cheio, ou pela metade? Existem dois tipos de visões quando você vê um copo pela metade. Você olha o conteúdo dele e você olha, que bom, tem um pouco de água. Ou você olha para ele e fala, que ruim, tá faltando água. O nome disso é perspectiva. Existem duas maneiras de enxergar. Na verdade, nesse caso, existem duas maneiras, mas existem muitas outras maneiras de enxergar. E é isso que o Salmo de hoje, o Salmo 77, vem nos mostrar. O seu autor, Asaf, estava num conflito. Ele estava enxergando a vida dele quase cheia. Não, ele estava enxergando a vida dele quase vazia. E isso é muito parecido com o que nós pensamos. A maioria de nós pensa. Seja bem-vindo. Nós estamos entrando no Salmo 77. E ele é um grito. Ah! Bora lá. No ano de 1893, um pintor impressionista chamado Edvard Munch, um norueguês, pintou uma obra que ficou conhecida como O Grito. Recentemente, essa obra foi arrematada, comprada, como a obra mais valiosa que já existiu. É tanto dinheiro que eu nem sei como falar. E a obra, ela causa... Eu quero mostrar ela para você. Você pode olhar agora e ver. Estou mostrando aí para você a obra que esse pintor fez. Ela expressa um desespero que ele sentiu, uma angústia que ele sentiu ao ver o pôr do sol. E quando ele viu o pôr do sol, o céu ficou vermelho. E ele descreveu isso através desta obra. Quando nós olhamos o diário dele, quando nós consultamos a história dele, observamos que ele teve uma vida difícil, que ele tinha problemas sérios emocionais. Ele perdeu a mãe dele, ele não tinha um pai tão tolerável. Depois perdeu uma irmã, uma outra irmã ficou doente. E assim foi a vida dele. E a maneira que ele encontrou para expressar o que ele sentia foi através da pintura. Só que o grito dele não chegou em lugar algum. Na verdade, o grito dele está ecoando. Está ecoando até hoje. Ele já partiu, a obra dele é uma obra valiosíssima, mas ela é só uma expressão de um sentimento que não teve um retorno. Quando nós falamos de grito, podem ter várias interpretações, como a gente falou da perspectiva. Várias interpretações. Você pode gritar para chamar alguém, você pode gritar porque você não aguenta mais, porque você está querendo explodir, você quer extravasar o que você está sentindo. Você pode gritar de desespero, você pode gritar porque está passando por um perigo muito grande. Agora, o que vai resultar é para quem você está gritando. E o autor do Salmo 77 está gritando para a pessoa certa. Ele está emitindo sons de desespero da alma dele à pessoa certa. Ele está chamando, através do seu grito, o Papai do Céu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, para que o atenda, para que veja o que ele está passando e o que ele está suportando naquele momento. Então, eu peço para você, leia o Salmo 77. Você vai compreender bem o que o autor estava querendo dizer. Depois disso, agora nós podemos entrar, porque esse salmo é um mergulho profundo na alma humana. Vamos lá, então. O Salmo 77 pode ser o maior ensinamento até aqui para o cristão nos dias escuros da sua alma. Não é porque nós somos cristãos que nós deixamos de ser humanos. Os humanos têm dias que estão bem, tem dias que estão mal. Tem dias que olham para a vida e vê a vida faltando água, tem vez que olha para a vida e acha que está com muita água. É assim o ser humano. Então como é que um crente se comporta quando ele fica triste, muito triste? Como ele fica quando ele está totalmente abatido? O que ele faz quando ele está totalmente abatido?
que ele faz quando o sol perdeu seu brilho, sua cor e dentro de si só tem cinza, escuridão, desapontamento, ausência de energia. Tudo fica trevas, ele fica deprimido. O crente pode sentir isso? Pode, ele é humano. Olha o que o autor desse texto está falando, a expressão das palavras dele, ele estava desse jeito que eu acabei de dizer. Asaf, o autor do salmo, estava deprimido, ele estava triste, abatido, o sol perdeu a graça, acabou, fim da linha. Era assim que ele sentia. Só que Asaf servia o Senhor. Ele era crente, assim como nós. E o que a gente faz quando a gente passa por dias assim? O Salmo 77 vem nos explicar, vem nos ensinar. Quando tudo ficar ruim, quando tudo ficar escuro na sua vida, quando as suas perspectivas boas forem embora, você tem algo para fazer. E foi exatamente o que ele fez. Então esse salmo ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é um clamor forte, o grito. Do versículo 1 até o versículo 3, você vai observar aí: clamo a ti, eu grito bem alto. Não é um momento assim que você fala baixinho. É aquele desespero louco que você sai e grita, e chama, e suplica, e ouve. E ele ainda fala: quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, eu busquei o Senhor. Eu orei toda a noite, com mãos estendidas para os céus. Mas a minha alma se recusou a ser consolada. Eu espero que você nunca tenha sentido isso, de você clamar ao Senhor e sua alma não se demove de nada. Acredita-se que esse texto foi escrevido na época do cativeiro, quando a Jerusalém foi destruída, né? Existe entre os estudiosos, existe uma especulação que fosse esse momento, mas não existe nada certo a respeito disso. O que é certo é que essa pessoa aqui está sofrendo muito. Olha o que ela está dizendo, que ela vai buscar o Senhor, que ela grita a presença do Senhor e Deus não ouve. E Deus não entende que está passando por aquele momento, que ele quer uma resposta rápida. E aí a gente lembra de Jesus. Jesus também gritou, sabia? Lá na cruz do Calvário ele gritou. E ele falou: Elohim, Elohim, labachthani. Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus conhece todas as nossas dores. Quando nós falamos isso, e quando nós até lemos que tem lá em Hebreus que fala que ele conhece as nossas dores, é porque de fato ele conhece. Ele sabe esses momentos escuros, esses momentos de escuridão, de devassidão do nosso ser. E aí esses lamentos não adiantam, eles são colocados diante de Deus, mas parece que Deus não está ali. Então Asaf aqui está fazendo como Jacó. Jacó falou: eu só vou sair daqui quando eu receber a minha bênção. E Jacó recebeu a bênção naquele momento, só que Asaf não recebeu. E talvez você, como eu, se sinta como Asaf. Toda a tua presença. Eu estou falando contigo, Senhor, e eu só tenho silêncio como resposta. Não está me ouvindo? E aí ele continua aqui: a minha alma se recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e eu começo a gemer. Eu desfaleço ansioso por sua ajuda. Aí vem o interlúdio, lembra da pausa? Para refletir. Pensar em Deus perturbava aquela pessoa. Só alguém que viveu um sofrimento extremo compreende exatamente o que esse autor está falando. Um sofrimento extremo onde você pediu socorro um dia, pediu socorro outro dia, gritou um outro dia, falou. E quando você pensa em Deus, você fica até com a dor no seu coração, com aquele pesar, porque ele fala que ele geme quando ele pensa em Deus. Entenda, porque ele estava sofrendo muito, porque ele queria entender o que estava acontecendo com ele não conseguia compreender. E até pensar em Deus
fazia ele ficar muito, muito desfalecido, muito abatido. E tem uma coisa que a gente tem que aprender. Nós podemos até ficar inflamados, sabe? Ficar com o coração assim. Podemos até ficar assim, mas não podemos nos desanimar. Mesmo que não haja respostas imediatas, porque em muitas circunstâncias da nossa vida a resposta vai vir muito tempo depois. O Senhor não é como nós. Nós olhamos para o relógio, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos. O Senhor não olha assim. A maneira que Deus age é uma maneira fora da nossa compreensão racional. Não tente entender isso, porque você não vai conseguir essa resposta. Agora, o que esse autor, essa música, Asaf está nos ensinando com esse texto de hoje, é que eu tenho que ir atrás do Senhor. Porque a maior ignorância nossa é quando nós estamos nessa circunstância e nós nos afastamos do Senhor. Aí a gente está pedindo para morrer. Aí a gente está desistindo de tudo. Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Por mais que doa falar com Ele e receber o silêncio, isso tem que nos motivar a continuar no outro dia, e ficar ali, esperando e entendendo. Jesus entende o que passa dentro do nosso coração. O segundo momento desse salmo vem do versículo 4 até o versículo 10. Aí você vai ver as expressões de dúvidas, os confrontos dentro do coração do autor. No versículo 7, ele diz: acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? O seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira ele fechou a porta para sua compaixão? Olha que perguntas certeiras. Eu já pensei em muitas coisas do que está escrito aqui, eu confesso para vocês. E é bom olhar isso aqui e ver a sinceridade desse autor. Ele estava falando com Deus: olha, esqueceu de mim? Deixou de ser Deus? Eu deixei de ser sua filha amada? Eu deixei de ser importante para ti? É isso, Deus? É isso que está acontecendo? E é maravilhoso quando nós fazemos essas perguntas para Deus, porque o pior é aquelas pessoas que não fazem perguntas para Deus, que se trancam. Então, quando nós temos essa atitude de perguntar, nós acreditamos, sabia? Por mais que pareçam perguntas incrédulas, é porque a gente crê tanto em Deus que a gente não consegue conceber que aquele silêncio dele, a falta de ação diante do que está acontecendo conosco, é como se pensasse assim: tá esquecendo de mim, né? Acabou, né? Não é falta de respeito. Muitas pessoas interpretam essas ações como falta de respeito, mas não é. Deus compreende o desespero do nosso coração. Ele compreende quando o nosso coração fica titubeando para dois lados, bagunçado. Só que Asaf conhecia os atributos de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha compreensão do que Deus era. Ele tinha compreensão das ações e do poder de Deus. E aí ele fala no versículo 11: então eu me lembro do que fizeste, Senhor. E isso nós vamos lá para a parte 3, onde ele lembra dos feitos do Senhor, onde ele lembra dos feitos passados. Nós obtemos confortos quando nós confiamos e quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos as maravilhas que o Senhor fez no passado. É interessante porque nós muitas vezes olhamos para a vida de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, e nós pensamos assim: Deus não pode escrever uma história dessa comigo. Pode sim. Por que não poderia? Pode. Do mesmo jeito. Agora, o que precisa ser compreendido por nós é que terá os momentos de dificuldade. Só que nós temos em que nos apegar. Na palavra do Senhor, nas maravilhas do Senhor. E no versículo 3 ele fala que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso.
Charles Spurgeon diz assim: olha, você tem que orar até que você tenha vontade de orar. Você tem que meditar na palavra do Senhor até que você consiga entender que aquilo é para você, que aquelas palavras são para você, que aquela verdade é para você. Por mais que seja difícil em alguns momentos entender isso, nós precisamos nos posicionar. E quando nós olhamos as perguntas que Asaf fez, nós encontramos as respostas dessas perguntas, sabia? Quem respondeu isso foi Davi, lá no Salmo 103, no versículo 8 até o versículo 18. São muitos versículos, você pode acompanhar na sua casa, você pode ir lá e consultar. Lá Davi está falando que o Senhor é compassivo, né? Asaf está falando assim: acabou sua compaixão? Não, não acabou não. Acabou sua bondade? Não, não acabou. Não acabou. Por mais que você pense assim: acabou, olha aqui minha vida, olha aqui minha história, o que está acontecendo comigo? Acredite, não acabou. Tudo está sobre o controle e sobre a vontade de Deus. E aí vem um quarto ponto, que é do versículo 16 até o versículo 20. Lembrando que o ponto 3 fala das lembranças do passado, que vai do versículo 11 até o versículo 15. E a última parte vai falar do foco do grande ato da libertação. Asaf se pôs a lembrar da história de libertação do povo dele. Você consegue lembrar aí do dia que aceitei a Cristo, a minha vida mudou? Você consegue lembrar desse dia? Tem que ter essas lembranças. O passado serve como um memorial daquilo que o Senhor fez na nossa vida. É para isso que serve o passado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. E aí, sabe do que Asaf lembrou? Aí você vê aí nessa última parte do texto, ele lembrou da libertação lá do cativeiro do Egito. Ele lembrou o que o Senhor fez, porque na história de Israel aquilo foi algo incrível, gente. O que Deus fez ali, o mar se abrir, aquelas pragas, a ação de Deus destruindo o domínio dos homens, do governo do Egito, e levando tudo, e aqueles milagres incríveis no deserto, aquilo é incrível. E ele começou a se lembrar disso. E sabe o que está escrito lá em Êxodo 3? Êxodo 3, a partir do versículo 7, está escrito assim: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, eu tenho ouvido seu clamor por causa dos mestres de obra, eu conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra que existe leite e mel em abundância. O texto fala que o Senhor vê. O texto fala que o Senhor ouve. O texto fala que o Senhor conhece. E aí você precisa repetir para você hoje: o Senhor está vendo o que eu estou passando. O Senhor está ouvindo as minhas orações e os meus lamentos. O Senhor conhece a minha história. E assim como Ele fez no passado, Ele fará de novo. Porque Ele é Deus. Porque o controle está na mão dele. Então eu tenho que lembrar para minha alma, que a minha alma que está aqui desfalecida, a minha alma que está aqui, como o autor falou, que a alma se recusa a ser consolada. Imagine aí uma pessoa de luto, quando você chega para falar com a pessoa, para dar uma palavra de ânimo, a pessoa se recusa a ouvir. A nossa alma pode chegar num nível de sofrimento onde ela se recusa a aceitar que Deus é bom, que Ele não mudou. Mas para isso precisamos ter bases. A nossa vida precisa estar fundamentada na graça de Deus, fundamentada no propósito de Deus, onde que você vai se apegar àquilo. Você não tem como você pensar assim: vou me apegar ao meu filho, vou me apegar ao meu marido, vou me apegar aqui aos meus estudos, vou me apegar aqui no meu salário. Não! A única força capaz de nos levantar quando a nossa alma escurece desta maneira, como o autor colocou nesse texto, desse sofrimento todo que ele está sentindo, a única força capaz de nos levantar é a certeza das promessas do Senhor e das
das muito ricas, infalíveis promessas do Senhor que Ele tem para nós, porque isso é imutável. E quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos as respostas de tudo, porque está na palavra dizendo que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, o cálice da maldição, como nós vimos no Salmo 75, o cálice da maldição que estava sobre todos. Ele tomou esse cálice por nós, trazendo para nós a certeza que nada vai nos separar do amor de Deus, que não é a angústia que a gente está passando hoje, que não é o sofrimento, que tudo isso é momentâneo, vai passar. Agora você precisa gritar isso para sua alma. Esses gritos que você dá de desespero, que você fala com os seus, tem que gritar para sua alma, porque vai passar. E Jesus é a nossa garantia. Jesus é a nossa certeza. Um dia, no hospital, eu comecei a cantar o Senhor, porque a morte queria me levar, queria me sufocar. E eu comecei a cantar na minha mente: como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Naquela hora ali, naquele leito, tudo destruída, acabada por dentro e por fora. O Senhor me levou aos dias de felicidade, aos dias de glória. O Senhor me levou aos lugares bonitos. O Senhor me mostrou a minha família, a família que eu tinha, mostrou as minhas irmãs. O Senhor mostrou meus sobrinhos. E o Senhor foi me mostrando tudo de bom que Ele tinha me dado. E eu acreditei, eu me apeguei naquilo. Eu me apeguei às lembranças do passado e falei: eu vou viver. O Senhor vai me dar vida. Porque o Senhor pode me dar vida de novo. Porque o Senhor pode me dar forças de novo. E para a glória do Senhor Jesus, tudo isso aconteceu. O Senhor é o mesmo. O mesmo. Hoje, talvez o seu coração esteja gritando. Grita, pode gritar. Se você está com dúvidas, coloque todas elas diante do Senhor. Não fique com isso engasgado no seu peito. Fale tudo que você está sentindo. Coloque diante dele tudo. Depois, abra a palavra de Deus. Comece a profetizar a palavra de Deus. Pegue os textos da Bíblia, traga para a realidade da sua vida e você vai ver o que o Senhor vai fazer. E você vai testemunhar o que o Senhor vai fazer na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, bendigo o teu nome pela tua fidelidade, pela sua misericórdia, pela sua justiça e pelo seu favor. Tu és grande, suas obras são grandes. Gritamos hoje para nossa alma que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Profetizamos e cremos na sua palavra. O Senhor não muda, o Senhor é fiel. Te louvamos porque temos Jesus. Jesus é tudo que temos. Jesus é a nossa certeza, a nossa salvação, a nossa garantia. Glorificamos e exaltamos o seu nome. Que venha o teu reino sobre as nossas vidas, que venha a glória do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos nos levantar e caminhar para a glória do Senhor Jesus. Amém.